Amamentar é papel só da mãe, da família ou de toda a sociedade? Eu sou Helena Farias. Eu sou Shirley Abreu. E nós somos Mães Enfermeiras. Bom, esse é um tópico bem polêmico, né, Shirley? Por muito tempo, a amamentação ela foi uma função, uma responsabilidade única e exclusiva da mãe. Mas com o avançar da sociedade, com as mudanças que nós tivemos a partir do papel da mulher na sociedade, quando as mulheres queimaram o sutiã, e aí não deram liberdade. Que não fomos nós, mas Poderia ter sido, queimaram por nós. Mas todo esse movimento de libertação da mulher entrando no mercado de trabalho, dela deixando de ter esse papel único e exclusivo do cuidado do lar, de cuidado da família, o cuidado das crianças, dos filhos, a nossa sociedade ela foi se transformando. E com isso, a responsabilidade da amamentação também. Hoje em dia, nós temos a necessidade, né, e a responsabilidade e a realidade de muitas famílias onde os pais e vários outros membros da família daquele núcleo, eles se empoderam no processo de amamentação, porque existe muito a se fazer, né, nesse ato, que não é único e exclusivamente o bebê no peito, mas existe toda uma necessidade de um bem-estar, de um ambiente tranquilo, de um ambiente equilibrado, que atenda às necessidades daquele momento, que pode ser gerenciado por toda a família. Toda a família ela tem essa responsabilidade de garantir esse ambiente adequado para que haja uma amamentação eficaz. Ainda mulheres, elas passam por dificuldade nesse processo, né? Porque ainda nós temos uma visão pouco, né? Diminuiu, mas ainda se tem uma visão que o papel principal, ou único, ou exclusivo, é da mãe, e não é. Não é da mãe, não tem que ser, né? Não tem que ser da mãe. Eu sempre falo, às vezes a pessoa, até naquelas brincadeiras, fala assim, esse seu marido é ótimo, tá vendo? Dá valor pro seu marido. Ele te ajuda. Ele te ajuda, ele cuida do bebê. Você olha assim, hein? O bebê é só meu ou o bebê é dele também? Eu gerei, é verdade, eu coloquei pra fora, é verdade, mas eu não fiz sozinho. Né? Eu não tive essa vontade de fazer sozinho. Quando ainda assim for a minha vontade, se eu tenho uma parceria, é uma parceria. Seja ela do companheiro, da companheira, precisa ser uma parceria, precisa se entender que não é a pessoa que pôs no mundo que é a pessoa que muitas vezes vai cuidar, que muitas vezes vai estar mais presente. E isso não pode ser um motivo de eu apontar, um motivo de discriminação, um motivo de eu achar que aquela mulher é a pior das mulheres, é a que não merece ser mãe. Não é bem assim. A sociedade precisa de menos pessoas julgando, de menos julgamento. Precisamos de mais acolhimento, mais pessoas acolhendo, aceitar a decisão, apoiar a decisão daquela mulher. Na sociedade, nós temos a mania, porque para mim é uma mania, de julgar tudo que é diferente. Uma mania feia, né? Feia. Tudo que não segue o padrão, tudo que é diferente do que eu vivi. Eu vivo uma coisa, você vive outra, ela vive outra. Então temos que respeitar as decisões de cada uma e apoiar. No caso da mulher que acabou de ter o seu bebê, precisamos apoiar. Temos que julgar menos, porque isso também isso também dificulta todo o processo que aquela mulher está vivendo. Não é o papel só da mulher amamentar, porque se ela não tiver apoio, ela não vai conseguir. Pode estar transbordando de leite. Se não tiver apoio, ela não vai conseguir, ela vai parar de amamentar. Se ela não tiver, enquanto governo, né? Isso vai os governantes de hoje, os que serão amanhã. Como eu quero uma sociedade com mais saúde, com jovens mais inteligentes,
uma sociedade mais Igualitária. igualitária, se na hora que aquela mulher mais precisa ela não tem? Ela tem que abandonar o seu bebê com 4 meses, no auge da amamentação, depois de ter passado por toda a dificuldade do início da chegada daquele bebê. Ela de repente é separada do seu bebê no momento em que tudo está fluindo bem. Porque você passa nos primeiros 15 dias a dificuldade, que você não sabe manejar, não sabe cuidar daquela criança, é tudo novo. Depois, com um mês, aquele bebê está se transformando de novo. Com 3 meses, ele está passando por um processo de crescimento, então de conhecimento do mundo ao seu redor, então ele fica mais agitado. E com 4 meses, tudo começa a ficar sereno. Sabe quando a gente fala assim, ó, vai passar, vai dar tudo certo? Começa a dar tudo certo. E aí ela tem que voltar para o trabalho, porque a sociedade diz para ela que o bebê dela não precisa dela mais. Ela não precisa mais ficar com o bebê. Ela pode voltar para o trabalho. E aí ela passa por outro processo de tristeza. Esse bebê muito provavelmente não vai conseguir ser amamentado. Muitas têm que voltar antes do tempo porque não tem carteira assinada. A gente está passando por um problema no Brasil de emprego. Muitas delas não têm carteira assinada e são autônomas. E aí o bebê nasce com 1 mês, 2 meses e ela tem que abandonar o seu bebê. Abandonar não, ela tem que deixar o seu bebê aos cuidados de outra pessoa para ela poder ter o sustento dele e às vezes de outros filhos, ou de ajuda do seu companheiro, da sua companheira ou da sua família. Então, como enquanto sociedade, eu posso dizer que a sociedade não tem uma parcela de culpa dos desmames precoces nesse bebê? Temos sim. E se o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde preconizam 6 meses de aleitamento materno exclusivo. Como manter uma amamentação exclusiva? É muito complicado. Até os 6 meses, se eu vou trabalhar, saio para o trabalho às 5 horas da manhã e só volto 8 horas da noite. Existe uma forma dessa mãe manter o aleitamento materno exclusivo, que requer todo um preparo, uma organização e muito empenho. Então, se essa mãe, ela sai às 5 da manhã e retorna às 8, 9 da noite, e ela tem uma série de outras tarefas a fazer, acaba sendo muito complicado, muito mais difícil. Será que essa mãe ela consegue retirar leite no trabalho? Se ela vai ter lugar para estocar esse leite? Se ela tem um local adequado, uma refrigeração para isso? Existe sim a possibilidade do bebê ser alimentado exclusivamente no leite materno até os 6 meses, mas tem todo um processo para isso. E muitas vezes o local de trabalho não permite. E não existe uma legislação brasileira que obrigue os campos de trabalho terem um espaço destinado para que essa mulher ela possa fazer a extração do seu leite, armazenar e para que depois possa transportar para sua residência numa refrigeração adequada. Existe apoio do governo federal para as empresas que o fazem, né? Mas não existe algo que obrigue isso. Então, enquanto sociedade, a gente falha muito nessa amamentação, porque, como a gente já falou, não é um processo só da mãe, não é uma responsabilidade só da mãe. Culpar essa mãe que não amamenta ou que faz muita amamentação mista é muito errado. Ser leviano você colocar a culpa só nessa mulher que não consegue amamentar. E aí você não vê os fatores que dificultam ou que impedem, às vezes nem dificultam, impedem ela de amamentar. E isso, acredito que em sua maioria, causa frustração, porque é muito difícil você ter que simplesmente deixar preparar o seu bebê quase recém-nascido para poder voltar a trabalhar. Ou você quer muito tirar o leite para deixar para o seu filho, mas a sua empresa não te deixa nem você tirar no banheiro. O que acontece? Isso é uma realidade da grande maioria. A empresa não deixa não dá nem 15 minutos para poder tirar do banheiro, nem o direito que ela tem por lei de sair mais cedo do trabalho, caso não tenha os 15 dias de amamentação, muitas vezes as empresas dão. Ou então não faz nenhuma diferença, porque se ela mora 2 horas da casa dela, isso não vai fazer diferença para ela.
Então, a família, a sociedade, sim, tem responsabilidade. A responsabilidade não é única. Essas semanas, todo mundo acompanhou o caso da atriz Isis Valverde, que teve uma foto sua sendo republicada de maneira Sexual. Como se amamentar fosse uma questão sexual, como se ela não tivesse o direito de registrar aquele momento que para ela foi importante. Vamos colocar a foto aqui para vocês acompanharem, para vocês relembrarem desse momento. Ela falou que teve muita dificuldade no início da amamentação, era o primeiro bebê dela, ela teve dor para amamentar, ela teve dificuldade e aquele momento ela precisava compartilhar um momento de prazer, era prazer sim, mas não era um prazer sexual, era um prazer maternal. Porque só quem teve dificuldade de amamentar, só quem enfrenta dificuldade de amamentar, só quem amamenta, para saber como é importante para você, como é motivo de orgulho para você ter um momento desse registrado. E aí vem uma pessoa qualquer que se acha no direito de fazer isso, vai lá e muda a descrição da foto e coloca como se fosse em foto íntima, Isis Valverde posta a foto amamentando seu filho. Peraí. Mostrando seus peitos, né? Mostrando suas mamas. É direito da mulher amamentar o seu bebê em qualquer lugar. Se você come em qualquer lugar, por que o bebê não pode ser saciado em qualquer lugar? Ué, o seu direito vale mais daquele bebê? Ele também não é um cidadão, ele também não é um indivíduo que vive numa sociedade que precisa se alimentar. E se a forma dele de se alimentar é amamentando, por que ele não pode fazer isso no ônibus, no trem, na rua, no ponto de ônibus, no cinema, na pracinha? Por que ele numa piscina, na praia? Por que ele não pode? Se as pessoas podem desfilar nuas no carnaval, se podem ir para a praia do jeito que preferirem, se podem ser o que elas querem, por que um bebê não pode ser amamentado? Para mim, isso é uma pura hipocrisia, né? Uma falsa hipocrisia, porque você limitar essa mulher, muitas vezes a mulher é constrangida nos locais e tem que colocar paninho. Eu nunca coloquei paninho, e eu me orgulho muito hoje da Helena, porque ela, qualquer lugar que ela tiver, que o Davi fica lá chorando, que nem um desesperado, como se nunca tivesse visto o peito, ela vai lá e tira e dá o peito é dele. É o modo dele se alimentar, e isso vai passar. Isso para que essa mulher é importante. Então, enquanto sociedade, precisamos reavaliar os nossos atos. Aquelas brincadeirinhas, eu odeio. Não, vou ter que falar. Eu odeio essas brincadeirinhas que as pessoas falam assim, e parece uma vaca leiteira. Eu acho legal vaca leiteira. Eu não acho legal, eu me sinto uma vaca leiteira. Mas eu me sinto bem com isso. Não, mas eu detesto essa essa fala pejorativa, né? Pejorativa. Essa fala pejorativa não é legal. É uma fala pejorativa, as pessoas, às vezes, você nem conhece, a pessoa passa assim, parece uma vaca leiteira. Isso é ridículo. Então, a mulher tá ali amamentando, não passa adiante como passa quando vê um mendigo na rua. Né? A pessoa que está ali precisando do seu olhar, aquela criança abandonada, precisando do seu olhar, que você passa e ela está ali e fica desapercebida. Então, ela sim precisa do seu olhar. A mulher que amamenta não precisa do seu olhar preconceituoso. Não precisa do seu olhar, nossa, tirando os peitos. Nossa, aqui. Ainda tem gente que ainda olha para cima assim, ó. Tipo assim, não tá percebendo que tá cheio de gente, não? E daí? E daí? Tô nem aí, é o momento do meu filho se alimentar, é o momento da minha filha se alimentar, é o meu momento com o meu bebê. Então, qual é o seu papel enquanto sociedade? É passar como se nada tivesse acontecendo. Olha para o outro lado e vê a criança abandonada, vê um idoso jogado no chão, vê uma pessoa que necessita da sua ajuda, que passa perto de você enquanto você se alimenta no shopping, cheio de fome,
Se preocupa com essas pessoas, não se preocupa com quem está se alimentando, não. Não se preocupa com quem está sendo bem cuidado, bem tratado. Então, enquanto sociedade, somos corresponsáveis da amamentação. E quando eu falo sociedade, eu não estou falando de nós enquanto cidadãos, não, só não. Enquanto governo, enquanto cidadão, enquanto participante de uma sociedade que você quer que cresça, que realmente seja desenvolvida. Como podemos ser desenvolvidos como um país, ser visto como um país desenvolvido, se ainda nos sentimos constrangidos com uma mulher que amamenta na rua? Se ainda não lutamos pelos direitos de uma mãe de ficar mais tempo com o bebê? Se ainda, enquanto dono de empresa, eu pressiono essa mulher para voltar o quanto antes para o trabalho, porque eu preciso da minha produção. E aí eu não quero saber que se esse bebê, para mim até um pouco de burrice, por quê? Quanto mais esse bebê ser amamentado, ele não vai ter mais saúde? Sim. Se ele tiver mais saúde, essa mulher vai faltar mais ao trabalho? Não. Eu não vou ter mais produção? Mais produção. Eu não vou ter uma funcionária que falta menos? Então, a gente precisa ver que amamentar fortalece a sociedade, faz o país crescer. Precisamos reavaliar a nossa forma de pensar e de condutas também, né? Porque e parar de se importar também com a vida alheia, né? Faz diferença isso. Podemos continuar esse assunto com outra polêmica. Que muitos dizem que as mães que não amamentam, elas são menos mães. Por quê? Não sei. Coisa que passa na cabeça de alguém. Na cabeça de pessoas desinformadas. E por que não? Ninguém se preocupa em saber o porquê que ela não amamenta, né? Nós falamos tanto da amamentação, dos benefícios, da importância. Incentivamos a amamentação, mas em momento algum nós excluímos a mãe que não amamenta, né? Porque houve algum motivo. Esse motivo pode ter sido algum motivo fisiológico, algum motivo que impossibilite essa mulher por alguma doença, por uso de algum medicamento, por alguma cirurgia que ela tenha feito. Pode ser simplesmente porque ela não quer amamentar. Porque ela pode querer não ela aumentar. pode querer não aumentar. É o corpo dela, né? Se for um desejo, se não for um desejo dela amamentar, ela tem que ter esse direito garantido. Então, as mães que não amamentam não deve ser visto com esse olhar de desdém, esse olhar de julgamento, de diminuir essa mulher. Essa mulher, ela não é menos mãe por não amamentar, por oferecer outros tipos de alimento para o seu filho, né? Outro leite, fórmula. Existem diversas formas de você trazer a nutrição para esse bebê, né? O aleitamento materno nós estimulamos, porém essa mulher pode não querer, pode não poder, e ela não deve ser excluída. Infelizmente, o que nós mais vemos são essas mulheres sendo excluídas. Por mais que sejamos ativistas da amamentação, que estimulamos, fortalecemos o processo de amamentação, as informações, ainda assim, essa mulher tem o direito dela não amamentar. E nós, enquanto profissionais, temos que entender essa mulher e apoiar incondicionalmente. Se ela sabe os benefícios da amamentação, qual o que é melhor do que o leite industrializado, e mesmo assim ela prefere, ela faz essa opção, eu preciso apoiar, eu preciso entender. Até porque muitas não escolhem não amamentar, não conseguem. Isso, como a Helena falou, tem o problema do bebê. O bebê, muitas vezes, eu trabalho em UTI neonatal, e muitas vezes o bebê fica meses internado. Essa mulher passa por muitos processos psicológicos e emocionais dentro de uma UTI. Como eu posso fazer? Como eu posso dizer para ela, depois de 4 meses, que ela tem que amamentar? Ela pode amamentar, mas que ela tem, eu não sei. Será que ela quer?
Será que ela ainda tem disposição para isso, para lutar mais um pouco por isso? Será que ela consegue? Então, se ela não conseguisse o limiar dela de força, de resistência, não der essa possibilidade para ela, ainda assim eu tenho que apoiar. Eu tive uma paciente que ela teve 3 mastites. Ela lutou desde o início para amamentar, ela fez de tudo para amamentar. Ela lutou muito para amamentar. E ela conseguiu amamentar o bebê dela durante 2 meses. Mas após 3 mastites e uma com internação, com abscesso mamário, desistiu. Ela falou: Sheila, eu não consigo mais. Eu cheguei no meu limite. O que eu faço? Assim, olha, o que você vai fazer eu não posso dizer. Você tem que decidir. É uma decisão que é sua. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu vou te apoiar. Eu tô aqui para te ajudar. Para te apoiar, se você quiser, vou te ajudar a te mostrar os caminhos, as ferramentas para que você possa continuar, resistir. Mas também, se você não quiser, também tô aqui para te apoiar nessa decisão. Ela falou assim: eu não tenho mais força, eu não tenho mais condição, é muita dor, é muita dificuldade, não dá mais para mim. Ótimo. Eu conversei com o médico, prescreveu a fórmula, porque a fórmula não é eu ir lá na farmácia e comprar. Qualquer uma, né? Qualquer uma. Precisa ser prescrita a fórmula, é uma prescrição médica, então ela precisa ser prescrita. O médico prescreveu a fórmula, eu ensinei a ela como oferecer a fórmula de uma forma que não prejudicasse seu bebê. E ela seguiu sendo a mãe maravilhosa que ela sempre foi. Ela não deixou de ser a mãe maravilhosa de quando ela lutava para amamentar. Ela não deixou de ser a mãe, ela continuou sendo a mãe maravilhosa que ela sempre foi. Então, quem não amamenta não é menos mãe. Eu tenho muitas mães que não amamentaram do seu próprio leite, mas que elas amamentaram. Porque o amor incondicional, o carinho incondicional, o cuidado incondicional com aquele bebê continuou. É lógico que a gente quer que todas as mães amamentem, que todas as mães sejam felizes amamentando. Mas nem todas as mães vão querer amamentar. E eu preciso, enquanto família, enquanto profissional, entender e apoiar. Se eu disse para ela quais são os benefícios, eu expliquei para ela o que cada processo de alimentação faz, e ela, mesmo assim, ela escolhe a outra, é o direito dela, ela tem o direito de escolha. E eu tenho a obrigação, o dever de apoiar. Então, eu quero dizer para aquelas mães que não amamentam seus filhos com seu próprio leite: vocês são maravilhosos. Porque eu sei o quanto é dolorido, muitas vezes, não conseguir amamentar o seu bebê. Não conseguir dar o que você precisa, né? O que você gostaria para o seu bebê, mas mesmo assim lutar como uma leoa a favor da saúde e do cuidado com o seu bebê. Então, vocês são fenomenais, vocês são especiais, vocês são maravilhosas. Não permitam que pessoas menosprezem ou falem o contrário desse processo. O nosso papel enquanto mães, enfermeiras, é apoiar vocês, é ajudar vocês. Sheila, eu não consigo mais. Sheila, eu quero lutar para amamentar. Sheila, eu parei de amamentar, mas eu quero voltar. É possível. A gente vai ajudar, a gente vai tentar. A mãe, ela tem isso na sua característica, né? Lutar sempre pelos seus filhos, lutar sempre para o melhor pelos seus filhos. Nenhuma mãe quer o pior do seu filho. Então, não diga que uma mãe que não amamenta é menos mãe do que a mãe que amamenta. Ela só quis seguir outro caminho. E nós, apesar de sermos consultoras em amamentação, também somos mães. E além de mães, somos profissionais, enfermeiras, que estamos aqui sempre para cuidar do outro. Esse é o nosso papel.
né? Que é a nossa essência da a nossa enfermagem. é a essência da enfermagem. O cuidado. Somos as especialistas do cuidado. Então, a enfermagem é as especialistas do cuidado. E o cuidar, ele não determina como. Ele diz que deve ser feito, né? A palavra cuidar é cuidar. Ela é simples, mas ela é de uma força, ela é de uma profundidade que só quem é enfermeiro entende. Então, nesse vídeo nós ficamos por aqui. Sintam-se acolhidas e sempre que precisarem, contem conosco. Até o próximo vídeo. Beijo, Tchau! E as crianças já estão de férias.